Olá, meus amigos, estou aqui no Sinditur Serra Gaúcha para conversar com a executiva do Sinditur, a Lisa Gottschalk. Eu falo certo seu nome sempre? Falo, né? Que bom, eu fico orgulhoso quando eu... E o Luciano Gonçalves, lá do Convention e Visitors Bureau, da região das Hortênsias, para a gente conversar sobre a Runtex, que é a taxa que voltou a ser aplicada aí no setor hoteleiro depois da extinção da TTS, que era a antiga taxa que era cobrada. E a gente queria conversar um pouquinho sobre isso, o que muda, e sobre a parceria também do Sinditur com o Convention. Muito bom dia aí para quem está nos vendo de dia, porque estamos aqui numa manhã de frio. Bom dia, um dia bem gelado, mas um dia típico, né? Um dia outono. Então, a gente está bem feliz de compartilhar um pouquinho contigo, Kaique, as informações sobre essa mudança, né? Então, esse movimento que a gente está fazendo em conjunto e as próximas ações que vão ser realizadas. Bom dia a todos, obrigado pelo convite e pela oportunidade. E já começando a responder a tua pergunta, a grande mudança é que, diferente da TTS, o Runtex ele é opcional. Então, o turista não é onerado de forma obrigatória, né? Que a TTS ela era imposta por força de lei, então agora não mais. Então, essa grande novidade, o turista tem a possibilidade de declinar esse pagamento, então é algo mais palatável, algo mais aceitável, talvez, para ele. Para o setor, então, é pior, né? Porque antes era uma receita garantida, agora vocês dependem muito da boa vontade do hóspede de querer ou não pagar. O que acontece? Também diferente da TTS, que a grande parte do recurso ia para Gramado Tour, a Runtex vai ficar com as entidades, com o Convention, com o Sinditur, então vai ser uma administração da iniciativa privada, né? Então a gente vai poder canalizar talvez essa receita da melhor forma possível, ouvindo sempre associado, né, Lisa? Eu acho que essa que é a grande intenção, a gente conseguir dar voz ativa para os associados, seja do Convention, seja do Sinditur. E esse movimento, assim, com o recurso arrecadado e as ações que a gente vai fazer, quem vai ter voz ativa são aqueles que estão contribuindo com a Runtex, né? Então, todos esses hotéis que têm várias ideias, que gostariam de ser mais ouvidos, eles vão estar fazendo parte da definição do que vai ser feito com esse valor. Então, muda muito a voz ativa deles, né? A voz ativa do hoteleiro, para ele entender o que está sendo feito, trazer suas contribuições, pensar em alternativas para a gente captar cada vez mais eventos, no caso do Convention. No caso do Sinditur, a gente fazer cada vez mais eventos, buscando esse turista, buscando essas agências operadoras de outras praças. Então, a gente está bem contente, sim, está tendo uma aceitação muito boa. A gente conversou, inclusive, já trazendo os detalhes de como que vai funcionar a operação para a diretoria, e diversos já confirmaram que vão estar conosco. A gente está na fase agora de treinamento de equipe, né, Luciano? Então, alguns hotéis já iniciaram, inclusive, outros estão em treinamento de equipe, e na semana que vem já vai ter mais empresas ainda aderindo. Só para a gente contextualizar para as pessoas que não estão entendendo, a TTS era a taxa de turismo sustentável, que foi extinta por uma recomendação do Ministério Público. Exato. E ela ia direto para a Gramado Tour, era assim? Para Gramado E Tour. a Gramado Tour fazia o repasse? Nós tínhamos um convênio com a Gramado Tour, né? Ela fazia a manutenção então do Convention, das atividades do Convention, repassando o recurso. Não era um percentual sobre o valor, era um valor já estipulado em cima de um plano de trabalho que eu entregava para a Gramado Tour sempre ao final do ano. Isso, por que o Convention foi mantido através desse repasse até então? Porque até 2015, né, quando foi instituída a TTS, o Convention recebia integralmente a arrecadação do Runtex. Então, de alguma maneira, nós perdemos receita, obviamente, abrimos mão dessa receita, em detrimento à TTS, né, por entendermos na época que a TTS era para um projeto macro que envolveria manutenção de infraestruturas, complemento e criação de infraestruturas. Né? Por exemplo, o pavilhão 3 do Expo Gramado foi construído com recurso da TTS. Né? Em certo momento, a Gramado Tour lançou mão dos recursos da TTS para a manutenção da paz, ou de eventos do próprio município. Então, a gente sempre entendeu, as entidades entenderam sempre que a TTS era relevante enquanto manutenção do turismo como um todo, né? Porque era uma taxa significativa que entrava nos cofres. Né? E, como tu bem colocou, ela era irregular.
porque onerava só um tipo de segmento, que era o segmento da hotelaria. E por que onerar? Porque mesmo que houvesse uma lei obrigando o turista a pagar, se eventualmente ele declinasse, ele poderia declinar, quem teria que fazer a complementação dessa taxa era o hoteleiro, né? Porque uma vez que rodou na diária, teria que pagar essa taxa. Então, onerava a hotelaria, onerava só um tipo de cliente, ela não era uma taxa, entre aspas, democrática, né? Era uma taxa que poderia talvez ser replicada em outros segmentos, isso que talvez o MP entendeu. Né? Por que só um segmento é onerado? Porque só um tipo de cliente é onerado. Né? Porque a gente tem o cliente que faz o bate-volta e esse cliente não deixava nada aqui, não recolhia efetivamente nada. Então é isso, a questão da TTS ela era complexa e se manteve quase por mais de 10 anos, né, em operação, né, em recolhimento, então agora foi E o isso. valor era quanto? R$ 3,43 por diária, por apartamento, independente do número de pessoas que hóspede. tiver. E hoje está quanto a Runtex? A gente definiu manter o valor, né, de 3,43, até porque muitos empreendimentos hoteleiros já tinham lançado diárias e fechado com operadoras com esse valor que antigamente era da TTS, né? Aham. Então, para que não houvesse dificuldade em algum tipo de canal com mudança de valor, enfim, a gente optou por deixar o mesmo valor. Mas o que também tem de diferente, assim, do que a gente está fazendo, né, é que esse valor arrecadado a gente diminui um percentual para que as empresas não sejam oneradas, ou seja, para que não tenha a empresa que pagar as taxas de cartão de crédito, por exemplo, ou os impostos, enfim. Então, a gente teve reunião com a contabilidade e o nosso departamento contábil, né, que a nossa contabilidade é a mesma, que é a visão contabilidade, e a gente entendeu, né, em definição de diretoria de ambas as instituições, que a gente faria um redutor, né, de 15% no valor que é arrecadado. Então, 13,43 menos os 15% São das para taxas. da, Porque antes os hotéis não tinham essa taxa de cartão, porque ia direto para a gramatura, assim? o hotel que efetuava o pagamento da taxa. E, Então, a e TTS, ela não incidia sobre essas taxas de... ela não gerava imposto, não gerava tributo, né, na nota fiscal do município. Mas as taxas de cartão de crédito, a gente sabe que mais de 90% é no cartão de crédito, né? Então, quem tinha que arcar com isso era o próprio É o hotel, estabelecimento. sempre foi o hotel. Então, melhorou para os hotéis agora, Uhum. né? No sentido dessa diminuição do valor, né, por conta dos impostos, dos encargos como um todo, e também da voz ativa, assim, de mês a mês, né, a gente vai definir ainda como que vai ser, mas eles sugerirem, eles verem sendo executado com a contribuição deles mesmos, né, então a gente está feliz, assim, eles também, né, a gente teve reunião com alguns empreendimentos, eles ficaram muito felizes, assim, com, eu tenho várias coisas para sugerir, eu gostaria que a gente pensasse em algo nesse sentido. Então, essa voz ativa está sendo bem importante. Como você explicou, Luciano, antes era para manutenção do turismo em geral, tanto que foi feito um pavilhão na Gramatur. Hoje, a Runtex está indo para manutenção do que exatamente? A partir do momento que ela for começada a cobrança, que a gente estima que esse mês já entre algum recurso, mas efetivamente vai iniciar a partir de 1º de junho, essa cobrança em maior volume, a partir dessa entrada de receita e da divisão, né, de convention e Sinditur, do recurso, a gente vai conseguir otimizar as ações do convention. Né, porque a gente tem notado que precisamos cada vez mais ter um destino mais competitivo. Né? E a gente tem conversado com alguns organizadores, promotores e consultores de entidades que promovem eventos, e a gente tem visto que não basta ter uma estrutura adequada, ter uma cidade segura, ter oferta hoteleira, gastronômica ou de entretenimento. Algumas entidades estão vindo com a proposta financeira. Elas precisam que o destino que vai custear, que vai querer pleitear este evento, custeie alguma coisa, pague alguma joia, né? Pague algum valor fixo para a candidatura. Então a gente entende que havendo mais recursos a gente se torna competitivo. Não que a gente partilhe dessa ideia de pagar para ter evento. A gente nunca partilhou dessa ideia, essa é a verdade. A gente tem que convencer o promotor do evento, né, em cima do que eu falei antes, de infraestrutura, segurança, que eu acho que é o nosso maior ativo aqui, né, e que
é uma cidade ordenada, que se preparou para isso, né, sem entrar na competitividade na competição de recursos. Mas, eventualmente, se for um evento que é interessante e a gente tem a caixa, pagaremos também. De qualquer maneira, mesmo que não precise investir no evento, a gente precisa ter recursos para poder viajar, para poder criar materiais, para poder... Porque cada evento tem sua dinâmica, a sua forma de condução para captação. Então, precisamos ter recurso para isso. Então, a gente acredita que melhoraremos a nossa competitividade, promoção do destino enquanto destino de eventos, isso também é importante. Nós temos uma série de atividades que dá para fazer em São Paulo, Rio, Brasília, só que hoje falta recurso, essa é a verdade. Mesmo antes, com a TTS, faltava? Sim, o nosso orçamento era muito justo, ele era muito justo, nós não tínhamos valores excedentes para organizações. Então, quando a gente eventualmente vai fazer uma ação grande, tinha que recorrer ao associado para fazer um aporte extra, entende? Então, talvez agora, com a vinda da Runtex, e tendo uma receita significativa, mesmo que dividida entre as duas entidades, a gente vai ter poder de investimento, poder de voltar novamente para o mercado com força. E para o Sinditur, como é que vai ser usado? Bom, o Sinditur tem algumas ideias, né, de condução dos trabalhos, vão ser definidas sempre com os participantes, né, com a diretoria e com os participantes, mas o nosso objetivo é fazer cada vez mais eventos em outras localidades, né, principalmente com agências operadoras, que é algo que a gente já faz normalmente, a gente já tem esse know-how, assim, enquanto entidade, e também fazer investimento em outras praças em mídia, né, então a gente deseja fazer campanhas em rádio, TV, jornal, enfim, coisas que antes a gente tinha um recurso muito limitado para poder operar e já fazíamos muito, né? Um dos exemplos das ações que a gente faz é o do Verão na Serra. A gente investiu em rádio, em TV, enfim. Então a gente quer fazer com que não somente a praça do Rio Grande do Sul, mas que São Paulo, Rio, outros destinos também sejam contemplados nessa divulgação para captar cada vez mais clientes. E o bacana é que a gente consegue mensurar isso através do Flutua. Então, a gente consegue identificar qual praça que está com uma diminuição comparado com outros anos, qual praça está com ascensão ou que está demonstrando interesse em nós. E aí a gente quer avançar cada vez mais em divulgação nesses locais para alcançar mais o público B2C. Então, pelo que eu estou entendendo, a TTS, ela não ia toda para o convention. Não, de maneira alguma. Ela ficava para o município para administrar e repassava uma parte, um valor fixo para o convention. Exatamente. E agora, como o recurso ele é todo privado, ele vai ser dividido entre as duas entidades integralmente. Né? Então, acaba que melhora, né? Eu acredito. Exatamente. E a dinâmica que a gente já estipulou também, né, Elisa, é que o convention vai fazer o contato com a hotelaria para verificar quanto foi arrecadado, né? O hoteleiro já vai nos informar o valor arrecadado, abatido já os 15%, e daí, uma vez feito esse oferimento dos valores, a gente divide com o Sinditur. Então, para evitar que duas entidades estejam passando recibo para associado, então, canaliza com o convention e a gente faz a divisão. Eu acho que cabe salientar que a parte mais importante disto é exatamente a voz ativa que todos terão. Tá? Porque, mesmo que antes a Gramado Tour, que a gente sabe que é uma autarquia, que tem cadeira das entidades, né? E a entidade representativa, porque às vezes lá o hoteleiro, lá o parque que é meu associado, ou a agência de turismo que é minha associada, ou qualquer outro associado meu, ou seja, do Sinditur, ele não tinha essa voz ativa para chegar lá. Ele poderia, às vezes, né, ter que triangular muito para chegar até a Gramado Tour. Né? E diferente disso, agora eles têm contato direto com o Sinditur, contato direto com o convention, e a gente vai conseguir externar essas ações, né, e realizar depois as ações de forma mais rápida. Eles já têm ideias, então... Exato. É isso. E a gente, diariamente, né, conversa com associados, seja para um orçamento, seja para fazer uma visita técnica, então a gente está em contato direto com eles, e eles chegam com muita coisa. A gente fez, 2 dias atrás, uma reunião com uma rede de hotéis, né, Lisa? Falando sobre a implantação da taxa, né, e elas se sentiram perfeito, é isso que a gente precisava. Né? E são pessoas que têm voz ativa, né, mas terão mais voz ativa ainda. São pessoas que são proativas no destino, mas que terão mais proatividade, e a gente vai conseguir com isso abarcar mais gente, essa é a verdade. Né? E fato bom também é que, de alguma maneira, os sócios do convention do Sinditur meio que se sobrepõem, né? Então a gente vai ter a puxada de orelha dos dois lados, né? O cara puxando o convention e o cara puxando o Sinditur. Agora, você já tem uma ideia assim da porcentagem de hóspedes que
que aceita pagar a taxa, assim, vocês têm essa estimativa já? É muito cedo ainda para a gente ver como é que vai ser esse movimento, né? Mas como a gente está fazendo treinamento com as equipes de recepção, né, para eles entenderem, para eles também se sentirem confortáveis na explicação, na explanação para o cliente, para que eles também tenham a chance de contribuir também, né, ouvindo e nos trazendo o que o hóspede questiona, deseja, enfim, a gente acredita que mais de 90% vai estar conosco. Todos os hotéis e pousadas têm que implantar a taxa ou alguém pode falar, não, não quero, não vou As cobrar. empresas definem se elas querem participar ou não. Não é uma coisa Não assim é obrigatório, não, imposta. não. Justamente aqueles que desejarem estar, né, fazendo esse movimento com a gente vão ter voz ativa. Aqueles que optarem por não estar, sem problema algum também. Eu acho que o nosso objetivo é sempre trazer essa transparência, essa clareza de que pode optar em fazer parte desse movimento ou não. E fazendo ele também, tu vai ter voz ativa para definir o que será feito no grande grupo com o recurso arrecadado. Então, as empresas não têm obrigatoriedade de Porque participar. uma empresa pode pensar, qual é a vantagem para mim? Já que não Sim, fica sim, nada dessa taxa para os cofres da empresa, né? Ela é sim. repassada? Não, perfeito. Eu acho que a pergunta ela é muito pertinente, Kaique. A vantagem é mais promoção turística, mais captação de eventos, possibilidade de mais movimentação, né? Então a gente tem historicamente isso comprovado. Os eventos, né, congressos e eventos acabam equalizando as ocupações, né? Porque a ocupação tradicional é de final de semana, a ocupação do evento é de meio de semana, geralmente de terça a quinta, quarta a sexta. A pessoa que fica até sexta fica até domingo. Então, a possibilidade de aumentar a ocupação e a movimentação, ela existe, né, desde que haja mais recurso. E, de verdade, eu não vejo qual a objeção, talvez, de uma empresa participar, se não onera para ela. Porque o hotel ele vai ser um mero arrecadador, um parceiro estratégico importantíssimo, mas ele é um arrecadador e um repassador. Ele vai fazer esse meio de campo, ele vai eventualmente ter que argumentar com o turista por que é esta taxa, qual a relevância dessa taxa, enfim, né? Mas para o hotel não onera nada, diferente da TTS. Como eu falei antes, se antes ele não cobrava por algum motivo, Mas antes era lei, onerava né? para ele, era Era lei, lei, e onerava para gente. ele, É. né? E mesmo sendo lei, tinha hóspede que declinava, a gente sabe disso, né? E respondendo a tua pergunta anterior, historicamente a gente sabe, né, em termos de pagamento, que mais de 50% dos hóspedes pagavam a Runtex. Porque até 2015, quando o Convention cobrava a Runtex, a gente acompanhava de hotel a hotel, né, essas arrecadações, batia um papo com o pessoal da recepção, batia um papo com a controladoria para entender aquela, aquela arrecadação daquele mês, porque foi mais ou foi menos, né? Então vai muito do hoteleiro entender a relevância desta taxa para o seu negócio, né, para a manutenção do turismo como um todo, né, e ele orientar, e nós ajudarmos isso, orientando a equipe de que maneira argumentar com o turista, como apresentar essa taxa, né, para que ela se torne tranquila, porque, de verdade, 3,43 ela não é um valor significativo. Não. Né, porque, se for considerar, não é um percentual dos 10% da taxa de serviço, por exemplo. Nem se compara a taxa de serviço. Ela vai ser paga se a pessoa tiver uma boa experiência no destino. Se o hotel prestar um bom serviço, o destino como um todo estiver agregando, ela vai se importar em pagar mais 13,43. Né? E se eventualmente não quiser, está tudo certo e ninguém perde nada. E antes, como você falou, onerava e era uma lei, então tinha que ser cumprido. Tinha que ser cumprido. Agora não onera e o hotel ele faz parte de um todo, né? De um todo. E ele vai ser beneficiado. E aquele que não quiser, ele acaba ficando meio que tipo, aquele cara é problemático, né? Eu acho que É isso É aí. que ele não vai estar à frente dos projetos que vão ser executados por não participar da Runtex, né? Então, a gente tem essa movimentação enquanto entidade dos associados e aí a gente vai ter um grupo diferente dos que estão arrecadando a Runtex. E nas campanhas, nas ações que a gente vai fazer, também é objetivo nosso fazer com que essas empresas sejam divulgadas, né? Então, esse movimento todo também vai acontecer de uma forma muito mais significativa para determinadas empresas, porque elas optaram em estar conosco no projeto. Então, também tem isso, assim, de elas verem que elas estão sendo divulgadas, de que elas estão tendo mais chance de ter o turista aqui conosco.
É uma série de movimento mesmo Uma série de benefícios, de né? benefícios. Vocês acham, já estão vendo algum tipo de movimento, já conversaram com o poder público? A prefeitura vai lançar algum tipo de projeto de lei para substituir a TTS nos próximos meses? Alguma outra taxa que desta vez englobe todo o trade, não só os hotéis, como era a TTS, mas que envolva parques, restaurantes, enfim, todos os atrativos? Existe já uma movimentação nesse Ex- sentido? já existe há alguns anos, na verdade, né, essa movimentação da prefeitura para uma nova TTS, que não vai ser esse nome, porque, enfim, por diversas razões, mas a gente ainda não tem, assim, um projeto de lei, que pelo menos tenha chego ao Sinditur, não sei se ao Convênio, acho Não, que também não não, chegou nada. que traga os detalhes de como é que vai ser esse movimento. Acredito que a prefeitura vai acionar as entidades quando tiver a ideia, assim, mais finalizada. Mas para o Sinditur e para o Convention, tá bom assim? Se for só o Runtex? Ou é necessário que haja uma outra taxa? Eu acho que a taxa ela pode ser necessária desde que haja necessidade realmente de uma nova taxa, né? Que haja uma necessidade de um novo investimento, uma melhoria em algumas estruturas, por exemplo. Entende? Eu acho que ela tem que ser bem justificada, né? E por isso que a gente estima que as entidades devam ser consultadas, né? Se eventualmente surgir uma nova taxa, porque a gente precisa compartilhar isso com associados, porque de alguma maneira isso pode afetar a movimentação como um todo, né? Porque de verdade a TTS ela não era bem aceita por alguns hóspedes. Ele pagava porque era lei, né? Mas ela não era aceita, né? Porque de alguma maneira a pessoa ela já pode dizer assim que já está pagando para chegar, está pagando pedágio, paga estacionamento, paga mais a TTS, né? Diferente do Runtex, que, como falei antes, e reitero, ele pode declinar de pagar. Está tudo certo, não é uma lei, é uma imposição. Então a gente acha sim que pode ter uma nova taxa, mas devemos ser consultados se tiver. Inclusive, se eu não me engano, recursos da TTS foram utilizados na época das enchentes, né? Foram Também, sim. também. Então tem diversos movimentos, mas talvez o público final, né, o público final, no caso eu digo os hotéis que arrecadavam, talvez eles não tinham essa informação da própria autarquia do que estava sendo feito com o recurso, né? Claro que existe o conselho de administração, há muitas informações que são compartilhadas ali, mas os hotéis, muitos tinham dúvidas do que estava sendo feito no detalhe, né? Então, isso que a gente quer trazer, assim, de uma forma muito significativa para eles. Todo o recurso que a gente arrecadar, eles vão ter ciência, vão saber como que a gente vai investir, como que vai ser cada passo. Uhum. Bom, eu quero agradecer a você, Elisa, a você, Luciano, e deixar vocês à vontade para falar algo que de repente eu não tenha perguntado, vocês acham importante que seja esclarecido. Eu acho que um ponto importantíssimo, Kaique, é que essa taxa, o Sinditur e Convênio são entidades regionais, nós vamos replicar a Runtex também nas cidades da região. Gramado, Canela, né? Desculpa, Gramado já é o início, porque manteve a TTS por mais tempo, então a gente acha que aqui vai ser mais fácil, porque o hoteleiro já tem essa tradição de cobrar TTS. Canela, havia também uma TTS que foi extinta ainda no ano passado, né, em dezembro. Então, mas a ideia é aplicar da mesma maneira nas outras 4 cidades, né, a TTS, e que também o trade dessas cidades tenha voz ativa da mesma forma que aqui. A dinâmica vai ser a mesma. A dinâmica vai ser a mesma. Então, antes com a TTS, só quem recebia era Gramado, que os outros eram a lei Sim, municipal era de uma lei Gramado. municipal e Canela também tinha. Tinha uma lei Né? municipal também, mas ela revogou já, pela mesma situação do Ministério Público, ela revogou em dezembro. Então, desde 1º de janeiro já não havia mais cobrança em Canela. E aí com o Runtex vocês vão poder atender todas as Exatamente, cidades. exatamente. E trabalhar pontualmente de cidade a cidade. Então, a ideia do convention, pelo menos, é a receita que entra por Canela se aplica em Canela. Então, a gente vai conseguir fracionar essas receitas de uma forma bem fácil dentro da contabilidade. Tu abre subcontas, né? Então, assim, ó, esse recurso entrou de Canela, é isso aqui que se aplica em ações com Canela. Isso aqui entra em Nova Petrópolis, da mesma maneira. Então, acho que é bem fácil de se fazer isso e é algo que para essas outras cidades vai ser extremamente importante, porque a gente sabe que, diferente de Gramado, os recursos são muito mais escassos, né? E Gramado criou, de alguma forma, uma sistemática diferente, né? Tem autarquia, tem Secretaria de Turismo, há divisões diferentes e atribuições diferentes. Nas outras cidades, o turismo faz tudo, né? Com um orçamento, às vezes, mínimo.
Então, a gente tem ideia que a Runtex vai poder contribuir muito para essa outra cidade. Muito bem. Queria agradecer, Kaique, a oportunidade de a gente estar falando um pouquinho mais sobre o Runtex e também, em breve, a gente gostaria de uma nova entrevista para a gente trazer já as informações do que a gente está fazendo, né? Eu acho Claro. que isso é muito legal, assim, se a gente puder usar esse Claro, canal está à disposição. para compartilhar tudo que Não há a dúvida. gente já fez, né, com o que foi arrecadado, com o que a gente tem de Nos ideias das primeiros 3 empresas. meses, assim? Exatamente, assim. Claro. Então a gente quer trazer esse retorno assim de uma forma bem significativa para todo mundo. Isso é importante. A informação é tudo, né? Isso é Exato. muito bom. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, Lisa. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada.